Salve, Elza. Salve. Salve, salve. Que é a nossa homenageada, né? Beijo a todos. Queríamos muito agradecer ao IF, Projeto de Extensão de Artes Integradas Confluências. É muita felicidade para nós essa oportunidade de poder trazer a cultura popular, a academia, fazer essa mistura interessante, bonita e levar esse conhecimento popular para vocês. Muito, muito obrigada. Eu sou a Isis, estou terminando agora o curso superior de música e sou apaixonada por essa linguagem desde criança. Hoje eu posso dizer que, além de ensinar, eu tenho muito que aprender, principalmente com os mestres aqui presentes, e a desenvolver a partir dessas vivências trabalhos que cheguem na sociedade, a música como ferramenta para transformar a sociedade. E acredito que as nossas relações aqui precisam ser fortalecidas, e elas já estão se fortalecendo enquanto a gente pratica e coloca a música e a percussão, nossa ancestralidade, coloca em prática e vivencia ao longo do dia a dia também. Não é só um dia que a gente tira para fazer música, a gente vive a música constantemente. E isso é bom, isso faz bem para mim e eu tenho certeza que para outras pessoas também. Eu comecei a praticar, vivenciar a música
as pessoas falam na noite, né? Na vida, assim. Então eu entrei na música com a Bandita Kodá, um projeto que tem um CD aí, e que desenvolve também essa linguagem ancestral, esses assuntos, esses temas sociais, esses temas que a gente precisa falar hoje em dia. E não precisa, a gente não pode se calar, né? Mediante a tantas coisas. Depois da Bandita, eu comecei a banda Retalha, que foi um projeto que nasceu de uma vontade mesmo, né? De fazer música. Então veio esse nome Retalha, e diz muito sobre a gente também, que pratica essa linguagem popular, que faz músicas nesse sentido, nesse segmento. E agora eu estou participando do projeto Mulheres na Roda de Samba, que é um projeto anual, que está acontecendo agora já na 3ª edição, 2020. E também do grupo Dona da Roda, que desenvolve trabalho com samba, com choro, e é integrado por mulheres. Então essa questão de trazer a mulher para o fazer musical é uma coisa que eu... Bom, eu sou Claudinei Santos do Amaral, é um apelido de alemão. Eu nasci em São Paulo, no bairro de Itaquera, na capital. E lá que eu entrei em contato primeira vez com a percussão, aos 17 anos, numa casa da juventude que era bancada pela FEBEM de São Paulo na época. Conheci lá o meu mestre, o Lumumba, mestre Lumumba, que me ensinou a arte de fabricar instrumento ritual africano. Aprendi primeiro a fazer os instrumentos com cabaça e reaproveitar cascos de madeira. Só mais tarde eu vim aprender a escavar, né? Hoje eu fabrico djembe, bongô, atabaque, tumbadora, tudo escavado em madeira inteiriça. E também alfaias de maracatu, eu aprendi também em São Paulo. Por ocasião lá do evento Go Rock, que não tem mais hoje, né? Tem uma barraquinha. E lá eu senti a grande demanda que tinha aqui na cidade, né? Muito garoto louco para tocar alguma coisa, aprender uma arte. E eles viram ali um acesso fácil, né? Para conseguir isso. E ali mesmo eu fiz uma oficina com os meninos, né, que estavam ali. Eu falo menino, mas é gente de 20, 18, 25 anos, né? E isso, a partir dessa oficina, a gente marcou novos encontros e essa demanda foi crescendo, crescendo e eu não pude mais ir embora. E além também de ter vindo experimentar viver aqui em Goiânia com uma companheira, né, que morava aqui já. Enfim, deu tudo certo. O trabalho foi se consolidando, o volume de pessoas que apareciam ia aumentando. Tive que montar mais um bloco de rua que eu montei, né? Aqui, uma banda com a percussão como linha de frente, né? E gravamos um CD do grupo Coral de Pau, né? Que esse é o nome do trabalho. E temos um bloco de rua também. Esse bloco de rua, ele há 18 anos ensaia toda semana, aos sábados, né? Já esteve em vários lugares por aí e há 13 anos a gente tem como sede lá o DCE da UFG. E até hoje ele está firmão aí e eu também. Conhecida como Mestra Giovana. Eu sou esposa do mestre alemão já há 15 anos. Comecei como produtora do grupo
e depois senti a necessidade de participar mais intensamente da vida do meu esposo. Aprendi os ritmos populares brasileiros com ele e de lá para cá a gente tem desenvolvido muitos trabalhos em relação à questão musical mesmo do trabalho, né? Nós desenvolvemos de lá para cá intensamente o Coral de Pau e de lá para cá eu também senti muita necessidade de criar um trabalho junto com as mulheres, porque no Coral de Pau a maioria dos componentes são mulheres e eu sempre tive essa vontade muito forte. Então nós criamos em 2016 o Coral Mulher, que é onde eu desenvolvo um trabalho só com mulheres, percussivos, mas com a mesma identidade musical do Coral de Pau. A gente utiliza os mesmos ritmos que a gente utiliza no Coral de Pau, porque eu acho que é importante a gente manter a identidade musical do grupo, já que a gente não possui herdeiros, né? Herdeiros físicos do nosso trabalho. Isso é uma questão que é muito forte dentro do nosso trabalho. E é isso. A gente ama o que faz. Agora a mulher traz a perspectiva de movimento social também, que eu me identifico muito, mas dentro muito dessa perspectiva de união com os homens também, para que eles entendam da importância de que a mulher ela tenha seu espaço, principalmente aqui na cidade, dentro da percussão mesmo, para que mais mulheres se sintam inspiradas a aprender percussão, a serem percussionistas. Esse é o nosso sonho. Eu quando comecei a aprender a tocar tambor e fabricar tambor, foi com o mestre Lumumba, o Babá Lumumba, né? E também foi quando eu entrei pro candomblé. O Lumumba, ele é, até hoje, mas ele era muito mais, na década de 80, militante do movimento negro de São Paulo, Campinas, e ele estava sempre na linha de frente das discussões, protestos, reivindicações e tal do povo negro e do movimento negro paulista. E quando as pessoas me viram ele com um aprendiz branco, desencadeou uma série de comentários, de preconceitos mesmo. Eu sofri preconceito da comunidade, parte da comunidade negra de São Paulo na época. As pessoas ficaram griladas com o meu mestre porque ele estava passando conhecimento ancestral para um branco, e sofri um tanto com isso, mas aí eu fui aprender mais. Eu fui para dentro da casa de candomblé, fui estudar mais, fui tocar mais. E isso que me sustentou no movimento lá. As pessoas passaram a me respeitar mais, porque o que saía de som do que eu fazia com os tambores era convincente para elas, né? E aí quando eu vim para Goiânia, eu encontrei aqui um cenário com poucos negros na música, pouquíssimos, né? E até hoje tem, né? Me parece que a população negra aqui em Goiânia é pequena mesmo. Se a gente comparar o movimento negro aqui em Goiânia, a comunidade negra, a comunidade, estou falando de músicos, né, artistas, músicos e tal, e mulheres, a gente pode ter, então, uma população muito maior de mulheres que vivem na cidade e que agora está trabalhando mais com música. Então eu vejo que é um terreno igual de fertilidade, né? De aprendizado, né? de caminhada, de conquistas a serem feitas pela mulher e pela comunidade negra. Quando a gente pensou nesse projeto Roda de Samba,
a gente já pensou nessa questão, né, da importância de que nós convidássemos mulheres negras para esse projeto, né? Foi aberto, a gente não falou, olha, a gente está trabalhando com ancestralidade, a gente vai fazer um encontro de roda de samba. Então, se a gente pensa nas rodas de samba de outras cidades que já tem isso mais demarcado, isso mais pensado e valorizado, aqui a gente não se preocupou com isso, a gente se preocupou com o projeto em si. E sofremos essa carência, né, de representatividade das mulheres negras que fazem samba em Goiânia. Mas aí a gente entra dentro dessa questão, né, artística, musical. Quantas mulheres protagonistas que fazem samba existem em Goiânia, né? E a gente entra dentro desse choque cultural também, né? Porque o protagonismo da mulher artístico, ele é muito carente. A gente não percebe mulheres que estudam dentro da academia. A gente percebe que há mais em outras linguagens. Dança, teatro, produção cênica, artes cênicas. A gente vê muitas mulheres negras dentro da academia, mas em outras linguagens, em outros segmentos acadêmicos, né? E dentro da cultura popular também, até que Goiânia é muito carente dessa produção cultural, né? De cultura popular, né? Não existem blocos afro de mulheres, existem blocos afro, mas que sejam de mulheres negras, que sejam do povo negro, culturalmente é carente, né? Até porque a população negra, ela é pequena na cidade de Goiânia, né? Então, há esse conflito, houve esse conflito dentro do nosso projeto, né? De como contemplar esses artistas, como termos mais artistas negras, né? Porque temos muitas mulheres de pele escura, não negra, preta, mas de morena, né? Temos aí a Nina, que representa o movimento afro dentro da cultura moderna, artística em Goiânia. Conceição, dentro da banda Retalha, Júlia. Então esse protagonismo, ele vem sendo construído, né? Juliana Jardel, dançarina maravilhosa, Luciana Caetano. Existem pessoas, existem mulheres fortes dentro da cultura goiana que vêm se desenvolvendo, buscando seu espaço, se preparando, porque existe uma questão muito importante que o Alemão falou, que é entender a importância do estudo, da pesquisa, da formação, porque a mulher negra ela não precisa ser vista sempre como lá na minha terra, né, Bahia, né, como doméstica, como enfim, sem um protagonismo, como a gente vê pessoas brancas assumindo papéis importantes na sociedade, juízas, promotoras, professoras, donas de casa, de espetáculo, produtoras, presidentas, né? Pessoas que estão em alto nível mesmo, e não é alto nível de corporal, de melanina, mas né, boas cantoras, boas artistas, boas juízas, pessoas inteligentes, capazes. Alto nível, né? De performance. A mulher negra sempre foi muito subjugada. Muito subjugada. Lá em Salvador a gente vê ainda muito preconceito dos negros com os próprios negros, que querem subjugar. Volto a dizer que tem a autoestima historicamente baixa. Exatamente. O homem vem fazendo a manutenção disso. Exatamente. Para manter a mulher no seu lugar. Quando o Brasil quando vieram os africanos para o Brasil, os próprios negros traficavam os negros. Então, existe, né? Essa memória de que o negro também se subjuga a ele mesmo, né? Então, isso faz com que ele se reprima. Historicamente, a ancestralidade ela pesa na pele do povo preto, né? Ele muitas vezes ele não se sente capaz de desbravar o universo do branco. Se sente incapaz, como se ele não fosse inteligente, como se ele não tivesse habilidades iguais, né? Mas na verdade é porque não existe um universo branco, são as pessoas que embranqueceram tudo. Exatamente. Então, quando a gente fala em fazer o projeto Mulheres na Roda de Samba, a gente falhou muito em não
ter esse olhar e não despertar e não trazer esse olhar para mulheres pretas, venham fazer parte, mulheres indígenas, quilombolas, vocês podem abraçar esse projeto. A gente quer, na verdade, a gente quer que vocês estejam aqui com a gente nesse projeto. Exatamente. Mas são populações que estão tão à margem, tão na periferia, que às vezes nem chega a informação. Exato. Então a gente tem que fazer um trabalho de se observar enquanto a gente nesse espaço, a gente está exercendo um papel. Isso. Então a gente é minoria, mas a gente ainda está exercendo esse papel enquanto mulher. Exatamente. E aí, a partir disso, desse reconhecimento, a gente vai reconhecer também que a gente precisa ampliar o espaço para chegar nas mulheres quilombolas, nas mulheres indígenas, mulheres pretas. Exatamente. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo agora de agir diferente do mesmo. Isso. De ser menos mais do mesmo. Então a gente vai ser algo diferente. A gente vai ser um projeto de extensão, a gente vai ser um projeto que não tem nem o cunho da academia, mas a gente não quer também ser um projeto, sabe, ao léu. A gente quer ter a nossa identidade. Exatamente. A gente quer que essas pessoas integrem e façam parte dessa identidade. Isso. Então a gente precisa saber que o samba, ele não é de origem branca. A gente precisa ter isso. Quando a pessoa reconhece, ela pode fazer aquilo sem se apropriar, com respeito, na verdade. Exatamente. Né? Então, quando a gente está numa roda de samba, um samba de roda, a gente tem essa reverência, esse respeito. Reconhecimento. E reconhecimento. Então, exatamente, a gente tem que reconhecer isso para começar a tirar essa carga, sabe? Para as pessoas fazerem as coisas e sabendo da origem das coisas. Exatamente. Porque não adianta nada eu lançar uma trança, vou ficar linda aqui, mas de onde que vem isso, sabe? Eu tenho que entender a essência. Exatamente. E o samba, ele promove isso, esse lugar que a gente está ocupando no Mulheres na Roda de Samba é muito importante para fazer esse resgate e a gente tem que continuar. Isso. Né? É um projeto que veio para a gente se conhecer e se auto-reconhecer e entender a importância da ancestralidade dentro do ritmo em si. Buscar essa ancestralidade, conversar mais sobre isso, porque a gente às vezes se nega a falar da importância do que nos fez querer fazer samba, né? Trazer essas conversas, além dos ensaios, da preparação do repertório, a gente dialogar mais sobre isso, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais necessidade de trazer essas mulheres pretas, essas mulheres negras, para que elas se insiram, para que elas tragam suas composições, para que elas dancem, para que a gente amplie esse processo da roda, que ele não seja só de batucar, de tocar, né? Mas que a gente faça toda a complementação do que é o samba de roda, né? Para que de fato essas pessoas pretas e mulheres façam sem sentir inferiorizada, sem sentir essa culpa, sem sentir esse sentimento, sabe? De exclusão, de fazer com que ela se sinta protagonista também dentro dessa roda. Exato, né? Inclusão, isso aí que você falou. Isso aí. Eu utilizo minha forma de ensinar é a mesma das referências que eu tenho de como eu aprendi, né? Que foi pela oralidade. Né? Meu mestre sentava ao lado dele e ele me ensinava ali, naquele momento ali, né? Na prática, fazendo, por exemplo, escavar um instrumento, ou tocando, né? Fazer o acompanhamento e tal, ou imitando o que ele estava fazendo, tentando imitar. E a oralidade, então, é um método mais antigo do mundo, né? De ensino, de se ensinar alguém a aprender alguma coisa. E eu trabalhei já com diversos públicos, né? Por exemplo, o que eu gostaria de ressaltar, quando eu comecei a trabalhar com percussão em São Paulo, que foi o Menino de Rua, que é um público que não ele não está interessado em tocar, na verdade, né? Ele quer ocupar o tempo dele.
naquele momento ali, né? Depois eu vim trabalhar aqui em Goiânia com torcida organizada. E também é um público que, na ocasião em que a gente chegou, ele era ocupado por pessoas que não se importavam em tocar, né? Só de ocupar o status que aquilo dava para ele dentro da torcida. E aí quando a gente chegou, eu cheguei com a Giovana, né, uma mulher, para ensinar a tocar. Essas pessoas se afastaram e chegaram as pessoas que realmente gostariam de tocar, fazer parte, mas não faziam ideia de que era possível, né, uma mulher, um jovem, a tocar, né, na bateria de uma torcida organizada. E a partir dali, a torcida assumiu a responsabilidade de abrir para a família. Então a bateria passou, que a gente chama de charanga também, né? Ela passou a contemplar as famílias. Criança, o pai trazia o filho, a mãe trazia a filha, e aí brincava ali na hora dos ensaios, tocava junto. Bem, o método que a gente utiliza, ele já começa, a Giovana depois vai discorrer mais a respeito disso, de quando ela chega. A gente sabe que cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem mais dificuldade, menos dificuldade, com essa coisa da dureza da vida, né, que deixa a gente meio sem ritmo. Mesmo assim, a gente sabe que todo mundo tem um ritmo para tudo, todos. Para andar, para comer, para correr, para diversas coisas, funções que a gente faz na vida, que tem uma rotina, tem um padrão, a pessoa naturalmente vai colocar ali um ritmo, uma velocidade, uma cadência, para tudo. E isso é uma coisa que eu percebi com esses anos todos, né, de trabalho. Então, quando você joga um desafio para a pessoa, que é assim que a gente faz, né, e a gente mede aí a dificuldade que ela tem. Na hora a gente já percebe que ela, às vezes, ela pode mascarar, o nervosismo dela pode mascarar a facilidade que ela tenha, possa vir a ter. E aí toca mal, né? Não consegue pegar. Tem gente que chora até de nervoso, né? Que não consegue pegar, porque é tão fácil e ela não consegue pegar. Mas, e o grande professor, eu sempre digo, que é a repetição, a constância. A gente tem todo o tempo do mundo para isso, né? O método que a gente utiliza lá, especificamente no bloco do Coral de Pau, é esse. O pessoal mais antigo, os meninos lá mais antigos, eles se tornam professores ali na hora também. Então, a pessoa que chegou nova encosta ali ao lado de uma já antiga, a gente sempre coloca as pessoas, essas novas, perto de pessoas mais velhas e vai conversando durante o ensaio ali, explicando os básicos, né? E a partir daí, o resultado, você vê que o resultado do som, né, da música e tal, é o grande estímulo, né, que essa pessoa tem para voltar, né, mais uma vez, mais algumas vezes e tal. E é o estímulo para ela aprender e estudar também. É impressionante como a gente consegue mudar a vida das pessoas com a percussão. O acesso ao ritmo é muito fácil, né? É uma coisa reta, não tem curva, não tem desvio, é reto. Como o tempo é reto, né? Então é muito fácil entrar nesse universo, ainda mais através do Bloco Coral de Pau, que tem esse método, né, de abraçar as pessoas que nunca tiveram contato com música ou percussão, e elas saem ao final do ensaio com uma felicidade enorme, muito feliz, querendo mais, né, empolgadíssima, e é aí que a gente pega a pessoa para isso. A gente tem história de pessoas que começaram lá a tocar com bloco, hoje em dia são músicos formados, fizeram faculdade e tal, temos diversos exemplos. Pessoas que viraram atores,
outros dançarinos, né? Não seguiram na música, mas encontraram a arte. Pronto, aí não precisou esforço demais, o destino pôs na vida dessas pessoas o caminho da arte, né? E é isso. Aí tem o lado terapêutico, né? De como isso, como eu disse, que a gente muda a vida das pessoas para o bem. E a Giovana, ela tem um papel fundamental nesse processo, que é a pessoa que acolhe, recepciona as pessoas que chegam. E é tipo assim, eu tenho que ser o general e a Giovana, ela é mais mãezona, né, Giovana? O Coro de Pau e o Coro Mulher é um projeto social artístico, né? Onde o grande protagonista não somos nós dois, né? É a pessoa que chega, é ela que faz com que o nosso projeto aconteça. Porque como a gente trabalha com bloco de rua, então precisa de mais que 2 pessoas para comandarem, mais que um mestre, mais que uma mestra, ou dependendo da situação, mais que nós dois, né? Então os reais protagonistas são os alunos, e que a gente faz com que eles vivenciem a realidade artística do nosso projeto. E dentro desse método de sensibilização rítmica, é muito importante a forma como a gente recepciona a pessoa. Porque quando a gente divulga o projeto, que ele vai acontecer semanalmente, sempre vem pessoas novas. E é muito importante a forma como essa pessoa se relaciona com as pessoas que já frequentam. Porque existem pessoas que já estão há 10 anos, mas existem pessoas que estão há 2 semanas, existem pessoas que estão há 1 mês, 5 meses, 6 meses. Existe uma mistura desses alunos, né? Pessoas que às vezes saíram do Coro de Pau ou do Coro Mulher, mas elas voltam, elas sempre retornam de alguma forma, fazem participação. E existe uma agenda que a gente cumpre dentro da cidade. Às vezes ela se dá semanalmente, ou já há uma constância anual de eventos grandes, né? Carnaval, encontros, festivais na cidade. E a gente sempre precisa de alunos para manter esse trabalho artístico que o Coro de Pau tem constante, né? E a sensibilização rítmica, ela facilita que essa constância dentro da cidade, do nosso trabalho, ela aconteça. Recepcionando com carinho, sabendo da pessoa, perguntando quem ela é, quem que trouxe ela, como é a vida dela, o que ela faz da vida, se ela é estudante, se ela mora em Goiânia, como é que ela chegou no Coro de Pau, se ela já nos conhece, se ela nos ouviu falar do nosso trabalho. Então, isso faz com que a pessoa se sinta à vontade para se inserir dentro do próximo passo, que é a aula em si, né? A gente vai ensinar ritmos da cultura popular brasileira: ciranda, frevo, maracatu, samba enredo, samba reggae, samba afro, vários ritmos. Mas para que isso aconteça, ela precisa estar à vontade. Porque, como o Alemão falou, às vezes a pessoa ela vem com uma memória recente externa, né, do trabalho, de casa, ou não sei, né, da sua vida, do seu dia a dia. E a gente precisa que ela se concentre naquele momento. Mas isso só vai acontecer se ela se sentir à vontade. Como ele falou, cada pessoa tem um tempo de aprendizado. E às vezes esse tempo ele fica mascarado por um nervosismo, por uma timidez. Então a recepção é fundamental para que a música ela vibre e ela volte para casa feliz, que a gente conquistou esse resultado, de que ela chegou achando que ela jamais iria tocar, porque a maioria das pessoas perguntam se, olha, eu não tenho instrumento. Eu falo, não precisa preocupar que a gente tem instrumento. Ah, mas eu não sei tocar. Eu falei, não se preocupe. Eu queria falar uma coisa que estimula ela a continuar e tal. Por exemplo, as atividades artísticas que você disse. É uma coisa, quando ela se vê sendo aplaudida pela primeira vez, né? Isso faz parte da terapia dela, né? Vira uma coisa, aquela troca para ela é a coisa mais importante que ela já viveu na vida, digamos assim. Sim. Porque tamanha exposição, né? Era uma coisa inconcebível a ela, como você acabou de dizer. E, no entanto, ela está sendo aplaudida e considerada como uma pessoa superior a quem aplaude, né? Bom, é uma mistura de sentimentos ali. Isso. Né?
faz parte do resultado final para ela. Porque o ambiente que a gente desenvolve o trabalho, ele traz essa concentração, né? Faz com que a pessoa entenda que naquele momento ela precisa se concentrar, precisa prestar atenção nos mestres, existe uma técnica que é passada, existe uma contagem de tempo, existe um começo, um meio e um fim para aprendizado daquele ritmo. Então, essa sensibilidade faz com que quebre toda a dureza da chegada da pessoa. E ela sai, às vezes, pela primeira vez, ela sai tocando um ritmo que ela achou que ela nunca fosse capaz de desenvolver, né? E isso é fundamental para o nosso trabalho, porque, como eu falei, a gente tem uma agenda que ela se dá, às vezes, semanalmente, mas existe uma agenda anual importante que a gente vivencia na cidade. Festivais, encontros, carnaval. Então, se a pessoa ela entende que ela também ela é artista, ela não se sente só um aluno, né? Só um ser que chegou ali, não sabia exatamente o que iria acontecer e nem o futuro que estaria presente na vida dela, um futuro tão recente, né? Então, é desafiador a gente participar de um projeto de samba só de mulheres, se a gente entende que Goiânia, mesmo tendo um histórico de escolas de samba, não é uma cidade onde existem muitos grupos de mulheres que fazem samba. Existem musicistas, compositoras, cantoras, mas para esse segmento específico há uma carência e a gente vem desbravando os caminhos através desse projeto que nos chegou de paraquedas, mas que encantou todas nós, né? Porque ele reúne vários grupos de mulheres que desenvolvem trabalho diverso, em segmentos diversos musicais, e houve um entendimento perfeito, né? Um repertório grande, de escolha, momentos encantadores, de desafios de ensaio, onde a gente conseguiu, pela primeira vez, através desse projeto da Rota de Samba, fazer um projeto juntas, né? Porque já algumas havíamos trabalhado juntas, mas não tivemos um projeto onde estivéssemos todas juntas, né? Conseguimos unir o ano passado mais de 6 bandas de mulheres, e aí foi uma roda gigantesca de muitas mulheres, muitas percussionistas, cantoras, talentosas, mulheres que buscam no dia a dia o desafio de trabalhar com a arte, especificamente com a arte. Então foi encantador, né, Isis? A gente fez uma reunião, uma confluência com esses grupos, e a gente trouxe para Goiânia, de Goiânia, na verdade, pro Brasil, enfim, pro mundo, o que as mulheres daqui de Goiânia fazem. Então a gente conseguiu reunir em band, integrantes do Cocada Coral, integrantes do Dona da Roda, Coral Mulher em peso. Então foram quase 80 mulheres envolvidas para fazer samba, ou seja, tem uma semente brotando aqui, né? Exato. Entre nós mulheres, de empoderamento, porque através desse projeto a gente conseguiu se unir, como Exatamente. Você disse, né? A gente conseguiu se unir e trazer o samba como esse elo. O samba ele é o elo da nossa união. E funcionou muito bem. Cada uma com a sua individualidade, a gente conseguiu dialogar, a gente conseguiu fazer o projeto. Por mais que houvessem os desafios, por mais que as dificuldades estivessem presentes, a gente conseguiu um bom resultado. E agora a gente está participando novamente, pela segunda vez agora, mas na terceira edição. Isso. E em um formato diferente, em um formato onde a gente precisa ter essa disponibilidade, ter essa predisposição para fazer acontecer, para realizar, né? Tornar algo palpável. Eu acho que esse projeto ele homenageia mulheres do samba. O ano passado nós homenageamos Leci Brandão, que é uma mulher encantadora. Muitas de nós não conhecíamos o repertório de Leci, a história de Leci. Leci é uma mulher viva. Geralmente, quando você faz homenagens, o artista ele já não está entre nós. E
E essas mulheres que a gente vem homenageando, que o projeto se propôs a homenagear, elas estão vivas. Esse ano a gente homenageia Elza Soares, que é uma mulher extremamente encantadora, teve uma vida muito sofrida dentro do segmento samba, abriu muitos caminhos e hoje em dia é uma mulher que mistura e ela é contemporânea demais, né? Ela se nutre do que é contemporâneo para fazer o que ela gosta, né? E a gente está fazendo essa homenagem agora porque houve o quê? Houveram tias, houveram mulheres que deram essa abertura para o samba, que era um gênero musical totalmente, que sofria muito preconceito, totalmente rejeitado principalmente pela elite. Então, as mulheres elas tiveram uma participação fundamental para a arte popular chegar nas pessoas, nessas camadas de elite mesmo, que geralmente não valorizam, né? Mas alguns valorizam, enfim, de pessoa para pessoa. Mas as mulheres elas tiveram um papel super importante na história do samba, na difusão desse ritmo musical, e a gente consegue ter esse empoderamento, consegue ter esse ânimo agora, porque a gente está respirando o mesmo ar que essas pessoas que passaram por aqui respiraram. Então a gente está transformando em algo novo e conseguindo fazer isso enquanto as mulheres estão vivas, enquanto os artistas estão vivos. Então a gente não está deixando passar, a gente quer resgatar e trazer isso agora, porque tem mulher no samba, tem mulher em outros segmentos e a gente está saindo para o mundo afora, entendeu? Isso. É um processo de construção, né? Quando a gente fala que houve essa ancestralidade, né, do samba, antes da gente pensar que poderia fazer samba, né? Quando a gente pensa no samba brasileiro, é fundamental a gente se lembrar da ancestralidade, da música afro-brasileira, né? Da religiosidade afro-brasileira. Porque para nós o samba chegou assim. Ele teve essa influência na capoeira e depois ele passou para o samba de roda. Depois ele passou para as escolas de samba, que tem um formato que não é esse contemporâneo, onde os instrumentos eram outros, né? Onde as formações eram outras. Então é fundamental lembrar da ancestralidade, da participação do negro dentro dessa construção. Porque antigamente, eu sou nordestina, né? Minha mãe é baiana, eu sou pernambucana, então eu lembro, por exemplo, que o Ileaê, que é um bloco de afuxé de Salvador, ele não permitia pessoas de pele clara. Isso é recente, isso é bem recente. Talvez de uns 10 anos para cá, isso foi se transformando, né? Hoje é um bloco mais aberto, mas para que fortalecesse essa musicalidade, essa história afro-brasileira que é tão desprezada ainda pela nossa cultura, né? Sendo que está no nosso sangue, na nossa melanina, mesmo independente da cor da nossa pele. A história afro-brasileira ela é muito presente dentro do samba. Muito presente, né? A gente está nesse processo de transição, tanto para fechar esse olhar de subestimar o negro, a pessoa preta, subestimar a mulher por ser mulher. Então a gente está passando por um processo de afirmação do que a gente é, de afirmação do que a gente carrega, da nossa ancestralidade. Totalmente. E formação da nossa identidade, que se transforma, enfim, né? Isso. Ela não é a gente é o que a gente é, mas a gente tem muita carga cultural, tem muita coisa aí junto. Isso. Né? Isso precisa ser sempre ressaltado, relembrado, falado. Exatamente. Porque faz parte da musicalidade que a gente se utiliza, é a nossa forma de vida. A gente vive de fazer música. E mesmo dentro da academia, você precisou conhecer a ancestralidade para desenvolver o instrumento que você toca. Você precisou saber fazer aulas disso, ouvir sobre isso. O alemão, quando ele aprendeu com o mestre dele, que é negro, ele precisou ter esse conhecimento ancestral. Porque também tem uma casa de santo, precisou conhecer os orixás, precisou conhecer os toques dos orixás, que é uma cultura muito desprezada. Mas porque não há um conhecimento, não é popularizado na verdade. Fica restrito mesmo à religiosidade, né?
não está dentro da academia até, né? Eu sei que existe essa pauta, existe essa matéria dentro da universidade, mas ela não é respeitada da devida forma, porque ela é... vivência, né? Isso, não existe uma vivência, não existe uma mescla do que é popular, porque é popularizado, é uma história muito oral, muito mais oral do que acadêmica. Não que ela não esteja na academia, né? Grandes escritores, né? Músicos maravilhosos brasileiros já escreveram músicas cifradas, né? Afro, mas ainda não há essa popularização real, né? Ela não entrou de fato dentro da academia com vivência, levando mestres, fazendo interação do que é popular, do que é acadêmico. Então, talvez por ser uma cultura oral, e a academia valoriza muito o que é documental, o que exato. né? Mas é um processo que a gente precisa estabelecer, sabe? Colocar a cultura popular na universidade também, ampliar. A universidade carrega esse nome, né? A gente precisa ampliar os campos de pesquisa, seja na música. A gente precisa dar espaço para todos os segmentos, principalmente para o segmento popular. Tipo, alguém que faz curso de medicina, quando ele sai da universidade, ele vai fazer residência antes de oficialmente ser declarado como um profissional que ele estudou. E com o músico, o artista, isso não acontece. Você sai pronto da universidade sem ter aonde trabalhar, né? É uma busca pessoal, né? Fica por conta de si mesmo, né? Mas voltando ao assunto, eu gostaria de ressaltar o que tradicionalmente, historicamente, a mulher não toca tambor, né? Em roda de capoeira, não tocava, né? Agora está tocando mais. Em escola de samba, em candomblé, terreiro de candomblé tradicional, mulher não toca tambor. Que bom, isso além de ser um absurdo, né? Uma bobagem, tem diversos motivos para que históricos também para que isso aconteça. E esses anos todos dessa imposição fez com que a mulher tivesse essa memória ancestral de eu não posso. Até hoje, a autoestima da mulher para tocar tambor, né, para fazer percussão é muito baixa. Ela sempre tem uma coisa que impede ela de avançar mais e mais. Eu acho que isso contribui para ser tão difícil, né, vocês conseguirem o respeito que precisam, né? Também tem que ter autoestima, né, para poder se impor a essas barreiras aí. É tudo resultado da construção da sociedade patriarcal. Então, sim, a gente tem essa estrutura vigente e que reflete na música, reflete em outros papéis que a gente exerce na sociedade. Então, dentro interessante que vocês trazem, por exemplo, a homenagem a Alessi Brandão, a Elza Soares. Então, nós vemos essas mulheres negras como ícones do samba, com Clementina, com várias figuras assim. Mas nós também vemos um debate no Brasil sobre a apropriação cultural. Então, quando a mulher branca entre aspas, né, racializada como tal, ela faz samba, algumas se tornam ícones. A gente tem a Clara Nunes, a Elis Regina, né, essas figuras históricas, a Nara Leão, né, a própria Bossa Nova como um estilo de samba, digamos, das classes médias. Né? Então, eu queria saber como que vocês leem essa questão do debate racial envolvendo o samba. Quando uma mulher branca faz samba, ela está se apropriando da cultura do outro ou é totalmente legítimo? Minha história também é de mulher negra. Minha mãe é mulher negra. Eu venho do Nordeste, minha mãe é baiana, onde Sim. 70% da população é negra. E aí é conflituoso. Goiás, Goiânia. É conflituoso, negro, uma historicidade tão forte dentro dessa cultura, e a gente não lutar mais para que as pessoas de cor preta estejam mais inseridas num projeto que historicamente é negro. Né? Não há essa luta aqui. A cultura popular, por exemplo, o que a gente trabalha, os ritmos religiosos, a gente sente a falta de ter essa confluência, né,
com os blocos tradicionais, né? Sim. Folia, o próprio maracatu. A gente vê blocos de pessoas de pele clara, né? A gente percebe que o negro ele queria se sentir identificado com pessoas de sua própria cor. Vocês tentam fazer essa valorização das culturas afro-brasileiras e então isso tem a ver com uma certa descolonização cultural também, né? De trazer saberes, técnicas e artes que não estão na grande mídia e que às vezes também não estão tão representadas na web, na própria internet. Eu acho que a internet está para ser construída por nós também, a gente jogar conteúdos lá. Então vocês estão trabalhando com manifestações culturais que são marginalizadas historicamente e que não estão na grande mídia e nem nas mídias sociais tanto. Então como é que é essa tensão com essa sociedade instituída de fazer essas grandes vivências coletivas de aprendizado e de sonho, né? Assim, vocês estão desenvolvendo esse trabalho há muito tempo com a vivência coletiva do ritmo, do aprendizado, mas com os tambores, né, que se manifestam na cidade de um modo, digamos, estrondoso. E então, será que a sociedade, digamos, instituída, né, isso que a gente chama do status quo, né, respeita o trabalho de vocês, tolera o trabalho de vocês, ou celebra o trabalho de vocês, né? Que são verbos, eu acho que um pouco diferentes. Você tolerar, você respeitar, você celebrar. Ou é claro que tem a faceta mais repressora, que quer silenciar, né? Que quer calar. Então, como que vocês experienciaram essa tensão com aquilo em Goiânia que rodeia, né, a sede do Coral de Pau, as relações com a PUC, né, com os vizinhos, né, como que é essa questão de... como vocês sentem, enfim, que a sociedade instituída recebe esse trabalho? Bom, a gente tem um bloco de rua, né? Os tambores de diversos tamanhos e isso faz um som alto, não vou nem chamar de barulho para não logo de cara cair na bobagem de dizer isso, né? Porque é barulho para quem não está fazendo parte daquele momento ali, né? E não está como espectador, digamos, é um espectador passivo, né? Então, a gente eu ensaiava primeiro dentro de casa, né? No quintal de casa, morei no Novo Mundo, morei na Água Branca, morei no Parque Amazonas, morei no Riviera, moramos no centro com esse trabalho e sempre recebia visita da AMA, me notificando para que eu parasse de fazer barulho e eu tive que parar. Eu improvisava numa praça perto de casa e tal, mas não tinha o mesmo resultado por conta da dispersão, né? Não concentra a atenção que eu precisava que os alunos tivessem. E até que a gente foi para o DCE da UFG, a convite da gestão do ano de 2007, do DCE, a gente encontrou lá um cenário de degradação muito grande, o teto de gesso estava caindo, de abandono, né? Estava sendo ocupado por pessoas usando drogas, guardando produtos de furto, de roubo. E a gente chegou com um bloco de rua lá para ensaiar e naturalmente o movimento da música, dos tambores, foi expulsando essas pessoas de lá. E a gente foi então reparando o lugar, tiramos o entulho, pintamos, enfim, a gente foi ocupando, arrumamos os banheiros. Mas acontece que com o tempo a gente foi recebendo novas reclamações de barulho, né? Recentemente a gente sofreu mais um golpe nesse sentido, né? Com a apresentação de uma carta que continha diversas denúncias de perturbação do sossego que enviaram para a reitoria, né, da Universidade Federal. E a gente então pediu já para se a gente pudesse nos encontrarmos para ver
a quantidade de notificações que são atribuídas a nós e que não foi a gente que tocou. Por exemplo, eu já, por diversas vezes, amigos me encontravam e diziam: olha, vi vocês tocando lá no Serra Dourada, e não era a gente que estava tocando, né? Olha, vi vocês tocando na praça ontem, e não era a gente que estava tocando. Então, é comum as reclamações, se tem batucada na cidade, está incomodando, é o Coral de Pau, né? E a gente já procurou, enviamos uma carta, para que você saiba, para a universidade, nos colocando à disposição para desocupar o espaço, né? De uma forma tranquila, sem resistência, sem protestos, estamos dispostos a ir de uma forma bem tranquila, desde que a gente tenha certeza que a gente vai sair dali para um lugar onde a gente possa contemplar os alunos, né, a demanda, enfim, né, guardar os instrumentos e fazer as aulas com tranquilidade. Enquanto a gente não tiver essa garantia, né, a gente não pode sair. A gente tem que continuar, porque o trabalho não pode parar. Nós não vamos permitir que o trabalho pare. A gente pode mudar de lugar como eu venho feito a minha vida toda, mas a gente não pode interromper o trabalho por conta disso. Eu acredito que falta políticas públicas voltadas ao trabalho do grupo de catira, de congada, de bloco de rua, de maracatu, escola de samba. Quando vão ensaiar, ela começa no horário, termina no horário, e esse horário tem que ser preservado para esses grupos culturais, porque senão corre o risco de acabar tudo. A tendência é essa. Todas as leis são voltadas para que isso aconteça, né? O limite de decibéis cada vez menor, para realmente acabar com... a gente não fica o dia inteiro tocando, não fica batucando o dia inteiro, né? Tem horário para começar e horário para terminar. Os vizinhos lá do DCE, em particular a PUC, né, que faz justamente fronteira com a biblioteca, né, que é uma coisa terrível para eles. E a gente não é louco de tocar em horários que isso vá de ocupação da biblioteca. A gente tem um horário reservado para que isso não aconteça. Sábado, a partir das 6 da tarde. A biblioteca fecha, a gente começa os ensaios. E não tem evento que a gente faça durante a semana. É só domingo, começa às 5h30 da tarde, terminava, né, fazia, né? Faz muito tempo que a gente não faz. Muito antes da pandemia chegar. Justamente para cessar respeitar, né? Para respeitar, o limite, exato. Né, porque a gente sabe que incomoda, assim. Quem não faz parte, quem não está fazendo parte ali da ocasião do ensaio, ou da tocada, ou do show, ou do evento, ele está alheio a isso, tentando se concentrar em outra coisa e realmente incomoda. Mas deve haver tolerância, tem que haver um plano político para que depois a polícia não bata na sua porta, para que você cumpra aquele horário para realizar o seu trabalho, fazer a manutenção do seu trabalho, e a pessoa que está incomodada, ela sabe que vai acabar, naquele horário acaba, né? Então é uma sugestão para a comunidade. Quando a gente foi convidado para desenvolver o nosso trabalho ali no Espaço DCE, isso em 2007, nós estávamos saindo da Rua do Lazer em Goiânia, porque nós pagávamos o aluguel de um espaço, uma lojinha, onde ali a gente desenvolvia na Rua do Lazer os ensaios do bloco nos sábados, e na lojinha a gente dava aula dentro da lojinha e fabricava os instrumentos e vendia os instrumentos lá. E aí quando nós fomos desenvolver o nosso trabalho, foi justamente para a gente atender a demanda que o Coral de Pau tem artística, que é isso que a gente faz. A gente promove arte dentro da cidade já desde 2002. Desde que o Alemão chegou, ele oferece oficinas de percussão afro, ele oferece oficinas de construção, a gente faz formação de monitores,
Isso dentro do espaço de trabalho, né? A gente proclama a sociedade, divulga e as pessoas se interessam e vêm. E a maior parte dessas oficinas, elas são gratuitas. Geralmente a gente recebe uma doação, mas não é obrigatório. É livre, né? A gente sempre deixa isso bem claro, é livre. O projeto ele é social, é gratuito, né? Gratuito. E aí ocupamos o espaço quando tivemos a possibilidade de desenvolver o nosso trabalho para a preparação dessa demanda que Coroa de Pau tem, social, artística, né? Que a gente trabalha com diversas instituições públicas, privadas, festivais diversos, aniversários, casamentos. Então a gente trabalha semanalmente para desenvolver um trabalho artístico, né? E aí, quando nós nos mudamos ali para o setor universitário, ainda não existia a biblioteca da PUC. Ainda não existia a biblioteca da PUC. A gente saiu da Rua do Lazer por conta do volume de reclamação dos vizinhos. Isso, a gente era porque ali no centro, muitas pessoas mais velhas, elas residem ali. Ali na Rua do Lazer, era envolto de edifícios altos, né? De muitos andares. Só saímos também, só não saímos enquanto não apareceu um outro lugar. Isso. Quando a gente começou a conversar com os nossos alunos e eles falaram, olha, a gente vai estar conversando. E aí o movimento estudantil nos recebeu, abraçou a proposta, levou a gente para conhecer um antigo aluno do Alemão, que é o Thiago Virano, falou, olha, Alemão, tem esse espaço, olha do céu, o Coroa de Pau podia ocupar aqui, está abandonado. Levou o Alemão com antecedência para conhecer, mas ainda sem essa perspectiva de estar no espaço. E aí, quando deu certo, através do movimento estudantil da época, da gestão do DCE naquela época, nós fomos, e como o Alemão disse, a gente restaurou, movimentou, convidou outros artistas para um espaço grande, maravilhoso. Nunca entendemos porque os próprios DCEs não assumiam o espaço, a universidade não assumia, porque muitos artistas são formados. Assumia sim, eles alugavam o espaço para evento. Por telefone, tinha um rapaz que morava nos fundos, ele ia lá, abria, o evento acontecia a madrugada inteira, muitas vezes eles atribuíam essas festas a nós, porque a gente tinha a nossa placa lá, tivemos que ir diversas vezes na AMA para recorrer a uma multa, levar o panfleto da festa, os documentos de quem estava realizando a festa, para provar que não era a gente que estava fazendo. Quer dizer, tem o motivo pelo qual eles estão querendo que a gente saia de lá, uma grande parte dela não é por nossa culpa. Esses Então, anos todos que o espaço ele foi vítima, né? Dessas leis que não cumprem, não estão estabelecidas para que a cultura flua e se desenvolva na cidade, que tolhem, né, totalmente, né, a cultura popular. Eles não são atribuídos para o Coró, a gente sabe disso e eles também sabem disso. E aí, continuando, quando fomos nos estabelecer no DCE, não existia a biblioteca da PUC ainda, né, só o centro de seleção que está do lado oposto. E a vizinhança ainda era muito pequena, né? E muitas das pessoas que moram por ali, elas são estudantes que moram em cidades do interior, em outros estados, e vêm estudar ali no setor universitário, que é um espaço onde há muitas faculdades, né? E aí, nesses anos todos, a gente teve muita ciência da importância do papel do Coroa de Pau dentro da cultura goiana, né? De como é fundamental a permanência do nosso trabalho, porque a gente influenciou várias bandas, vários músicos, muitos grupos de percussão surgiram através do Coroa, né? Então, a gente não entendeu de fato como a universidade nos via, já que a gente nos notifica, dizendo que a gente está promovendo a poluição sonora, sendo que o Coroa de Pau, a vida do Coroa de Pau, ele se deve muito mais à Universidade Federal. 90% dos alunos do Coroa, eles são público universitário. A gente existe porque o público universitário abraçou o nosso projeto. E as parcerias em a nossa universidade foram diversas. Existem muitas monografias, projetos de pesquisa, projetos de extensão já aconteceram, doutores que escreveram sobre o Coró. Formamos pessoas que hoje na sociedade cumprem um papel social fundamental. Muitos artistas já fizeram parcerias de trabalho com Coró, circenses, cantores, outras bandas.
músicos que não são de Goiás, que vieram, né, de Brasília, do Mato Grosso. Então, a gente percebe que o status quo no qual a universidade está inserida, ela não permite que a cultura popular ela flua, que ela se misture. Mesmo eu tenho certeza que ela tem esse reconhecimento, mas ele não é acadêmico, né? A cultura popular ela flui simplesmente, ela é natural, né? Ela é oral, ela é distante do que é acadêmico, né? Do que é escrito, do que é teórico, né? Então há esse embate, né? Cultural, né? Cultural acadêmico e popular, né? Que é livre, ele é aberto, né? Ele é gratuito, ele é promovedor, espontâneo, né? E ele é fundamental porque preserva a história que está fora das universidades, né? O que é esse saber oral, ele não está academizado, né? Não existe uma importância dentro dessa matéria, e ela está dentro da universidade, porque eu já participei, já estudei, não concluí o curso, mas já estudei, sei que as oralidades elas estão dentro da universidade, né, de todas, né? Mas que não há uma preocupação nessa preservação, nessa proteção, porque a proteção da cultura popular ela consta na nossa Constituição. O Estado, as instituições precisam cuidar, precisam proteger essa cultura que faz parte da raiz, né? A medicina não seria medicina se não fosse a medicina natural, o que é antepassado, né? A cultura oral ela faz parte da história, da cultura de todos os povos, né? E nós estamos aqui, nós somos existência, nós somos talvez agora o único bloco de percussão, assim, né? Surgiram vários populares, eu digo, né? Porque existem as charangas das universidades, que fazem parte das atléticas, né, universitárias, que são grupos também formados pelo Coró. O Coró é pioneiro nessa formação, até de professores que saíram do Coró de Pau, que foram dar aula para as charangas, e essas charangas também que representam a universidade em festivais, elas são tolhidas de prepararem para essas apresentações, porque nós existimos porque a gente atende uma demanda cultural, né? Não é semanalmente estar lá para não ter um fim. Existe um meio para um fim. A gente prepara os alunos para atender uma demanda que existe natural, que ela se dá semanalmente e ela se dá anualmente em grandes festivais, grandes encontros, em projetos de outros amigos, na preparação de trabalhos que a gente leva para fora de Goiás, onde a gente leva o nome de Goiás, porque o Coró de Pau, na sua essência, mesmo que o mestre ele seja de outra origem, mas na sua essência, o Coró de Pau ele é do Cerrado, né? Ele é daqui, ele é fruto da universidade, né? Porque sempre bebeu da fonte dos alunos, né? Fez parte da vida de muitos alunos, muitos mesmo. Então a gente não está nesse embate, mas a gente, através dessa carta, solicitando esse encontro, a gente deixa claro para a universidade que essa produção de poluição sonora é para atender uma demanda cultural que ela é diária, semanal. A gente está aí nas redes sociais, @Coró de Pau, @Coromulher, @Bombaque Artesanal. Ela existe, né? Ela é real, a gente atende, tem um histórico já registrado, né? Então a gente não está ali para promover a desordem, muito pelo contrário, a gente produz a ordem, né? E a gente se sente excluído dentro dessa proteção institucional, né? Através de leis que contemplem a cultura para que ela flua no espaço aberto, porque a gente não tem condição muitas vezes de estar num espaço com acústica. A universidade também não abre esse espaço para que haja essa interação cultura popular e instituição. Então é isso, né? Eu acredito que é isso. É por isso que eu acho, Gel, que a gente precisa ter responsabilidade enquanto aluno da universidade de assumir a importância desse projeto. Então a gente tem que ter a responsabilidade de abraçar essa causa, de dar as mãos nessa causa, para que, se o Coró de Pau tenha que se locomover, tenha que se realocar em outro lugar, para que seja um local que atenda, continue atendendo essas demandas que continuam. E a gente tem que preservar isso para que sobreviva. A gente está
em tempo real, a gente está síncrono, né? Sincronizado com essa vivência. Então, já que a gente tem essa sincronia, não é uma carta que tem que impedir, sabe? Não é uma carta que vai interromper. A gente dá uma resposta e os alunos, os estudantes, o movimento estudantil tem que dar esse respaldo. Eu acredito que falta mobilização não só da instituição para com o projeto, mas do próprio corpo estudante, o corpo discente, em relação a essa proposta. Concordo com você. É uma responsabilidade acadêmica, é uma responsabilidade do acadêmico. Exatamente. Para isso existem os projetos de extensão, para que a universidade transborde, traga a comunidade, traga a sociedade para os espaços universitários, que é o que a gente sempre fez. O Colégio Paulo ele sempre atendeu todas as demandas, desde sindicato de professores, nós inauguramos a TV UFG. A gente está. A vida do Colégio Paulo está. Manifestos dentro da universidade. A vida do Colégio Paulo está totalmente 100%, não vou dizer nem outra porcentagem, porque é 100% dentro da Universidade Federal, dentro de todas as faculdades, da PUC, da UEG. A parceria ela foi muito feliz, ela foi muito espontânea, ela foi muito real. A gente nunca excluiu. União Evangélica, Alfa, Unip, já trabalhamos lá também. Como foi importante o Colégio Paulo para esse movimento das charangas universitárias que atendem uma necessidade própria delas, da universidade, né? De festivais internos da universidade, né? Como eles entenderam que é cultural, que eles podem se considerar artistas, porque eles se preparam para aquilo, né? E vocês são a máquina, vocês são a máquina motriz, vocês são a força motriz desse processo que é tão desvalorizado, infelizmente. Exatamente. É isso. Aqui é André mesmo. Eu acredito. Eu acho que o estudante ele chega na universidade assim, esperando receber. Isso. Então, no ensino médio a gente tem muito mais uma proatividade para fazer as mudanças, para ir a protestos. O estudante tem essa predisposição maior no ensino médio. Quando entra na universidade é um campo desconhecido. Exato. Então a gente vai reconhecendo essas responsabilidades ao longo do tempo e o movimento estudantil ele tem essa função de passar para os calouros, passar para quem está chegando também a responsabilidade para a academia se expandir e se fortalecer. Exatamente. Sem abafar os projetos sociais, os projetos populares que já estão se desenvolvendo. Criar um modelo de comportamento, né, de civilidade, né, de entendimento da importância da cultura popular dentro da academia. E tanto que é importante do berço da academia ela beber na fonte do que é oral, né? Ou seja, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa se educar para isso, né? Reeducar. Isso. Já ter essa vivência. A gente está ali para isso, para fazer com que as pessoas convivam com a cultura popular, de uma forma geral. Isso. Axé. Axé. Se a cabeça viajar e mesmo assim
Show, arrasaram, hein? Muito bom. Axé. É, tudo axé, né?